paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Espero que sim. É uma honra estar aqui novamente, juntamente com todas vocês, iniciando então mais uma matéria. Isso mesmo, mais uma matéria nova. Agora é a matéria de angelologia. Angelologia, não é angeologia, tá? Angelologia é uma parte da ciência que estuda algo dentro da medicina. Angelologia é uma matéria teológica na qual estudamos sobre a classe dos anjos, a qual a Bíblia, a palavra de Deus, se refere. Nós utilizaremos a nossa Bíblia, né, a nossa única regra de fé, e como apoio, nós também utilizaremos aqui alguns livros de apoio, né? Como, por exemplo, um dos livros mais utilizados por mim é o livro do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, tá certo? Então vamos iniciar com uma oração e já começarmos então aí a nossa aula, o nosso momento de aula, tá? E espero muito poder contribuir para o ensinamento da palavra de Deus junto a você. Amém? Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem me dado em poder estar na sua presença. Meu Deus, eu quero te honrar, quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Continua trabalhando em nossas vidas, esclarecendo, Deus, a nossa mente, o nosso entendimento para a compreensão da sua palavra. Fala conosco de uma forma específica, que esta irmã que vai assistir a aula, Senhor, que cada um que vai passar por esta aula nesta tarde ou outro dia, Senhor, que seja edificado, edificada para a glória do teu nome. Amém. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. E eu quero já aqui começar esta aula falando de uma parte introdutória, né? Os anjos, eles são parte aí da criação de Deus, tá? E um trecho do Meyer Pearman, aqui do livro do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz assim: existe ao nosso redor o mundo de espíritos, muito mais populoso, mais poderoso e de maiores recursos do que nosso mundo visível de seres humanos. Ou seja, ele está dizendo, olha, o mundo espiritual é muito maior do que nós podemos sequer imaginar. Aí ele diz, espíritos bons e maus passeiam em nosso meio, passam de um lugar para o outro com a rapidez de um relâmpago e com movimentos imperceptíveis. Eles habitam os espaços ao redor de nós. Sabemos que alguns deles se interessam por nosso bem-estar. Outros, porém, estão empenhados em nos prejudicar. Você sabe quem é, né? Quem são? Os escritores inspirados descortinam para nós uma visão desse mundo invisível, a fim de que possamos ser confortados e, ao mesmo tempo, admoestados. Interessante, né? Bom, o mundo espiritual existe. E por que na teologia bíblica nós precisamos estudar essa matéria de angelologia, sobre os anjos? E quando nós estudamos sobre os anjos, nós não vamos estudar só sobre os anjos que estão fiéis ao lado de Deus, porque nós conhecemos a história da palavra, o Senhor nos deixou muito claro nessa questão. Tem o anjo que tentou se rebelar contra Deus, que se rebelou contra Deus. Tentou não, ele se rebelou contra Deus, e a gente sabe no que ele foi transformado, né? Então, ao mesmo tempo que nós vamos estudar sobre os anjos, nós não vamos falar só sobre os anjos que estão ao lado de Deus. Nós falaremos também, minhas irmãs, daqueles anjos caídos, dos demônios. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais profundo dentro desta aula. Amém? Então, vamos lá. Dentro da perspectiva teológica, né, pentecostal, porque a nossa perspectiva teológica aqui, ela é pentecostal, né? Os anjos, a gente aprende que os anjos eles são seres espirituais, criados por Deus, com funções específicas, que é adorar ao Senhor, executar sua vontade e servir como agentes da revelação e da proteção do povo de Deus. E para nós pentecostais, a existência dos anjos ela é literal, não é algo simbólico. Nós, enquanto igreja, nós acreditamos sim na literalidade dos anjos e nós acreditamos que
eles existem, né? Não é só algo simbólico, não é simbólico, eles realmente existem, foram criados, são criaturas de Deus, tá? E nós entendemos também que eles se manifestam dentro do plano redentivo e na experiência da igreja, né? Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Hebreus, vamos ler a palavra rapidinho aqui, irmãs? Em Hebreus, olha lá, ó. Hebreus 1:14. Olha o que diz a palavra de Deus. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, eles são espíritos ministradores, exatamente, espíritos ministradores. Então, o escritor aos Hebreus, ele deixa claro para nós, né? Aqui em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 14, isso mesmo, que eles são espíritos ministradores. Vamos lá. Bom, vamos dar uma definição geral aqui acerca deste assunto. Os anjos, eles são seres espirituais, criados por Deus e dotados de personalidades. Isso mesmo, eles possuem personalidade, tá? Poder e propósito, que atuam como ministros de Deus e servos enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. A quem eles estão a favor? De nós, né? De você, minha irmã. Opa, deu uma mexida aqui na câmera. De você, minha irmã, que vai assistir esse vídeo, que há de herdar a salvação. Então, os anjos, eles estão ali trabalhando ao nosso favor, a favor da igreja, daqueles que hão de herdar a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Aí, olha lá, vamos falar agora sobre a origem dos anjos, a origem deles, né? Visto que eles foram criados por Deus, certo? Ah, irmã Priscila, quem os criou? Foi Deus quem o criou. Foi Deus quem criou os anjos, tá? Lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 16, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Então, nele quem? Em Deus, em Cristo, né? Em Salmo 148, versos 2 e 5, eles louvam a Deus porque eles foram criados por ele, né? Então, quem criou os anjos foram Deus. Foi Deus, né? Foi o Senhor Deus. Então, em nossa visão pentecostal, né? Dentro daquilo que nós entendemos, que nós acreditamos, os anjos, eles não são eternos e nem independentes. Mas eles não são eternos por quê, irmã Priscila? Porque eles morrem? Os anjos morrem? Não, não é por isso. Eles não são eternos porque um dia eles foram criados, certo? Bom, eles dependem, né, do Criador e estão sujeitos ao governo soberano de Deus. E eles não são eternos justamente por isso, porque um dia eles foram criados, né? Eles foram criados, né? Diferente do nosso Deus, né? Que criou todas as coisas, é um ser incriado, conforme nós aprendemos aí na outra matéria, que é a doutrina de Deus. Os anjos, eles foram criados. Assim como nós, os anjos também foram criados. Então, eles não são eternos, tá? Bom, eles foram criados antes da formação da Terra, tá? Quando exatamente? Não tem data precisa. O que sabemos é que foi antes da formação da Terra. Em Jó 38, do 4 ao 7, diz que mostra que as estrelas da alva, é um versículo que fala que as estrelas da alva, né? E a interpretação, né, tradicional, judaico-cristã, refere-se a essas estrelas como sendo anjos, tá? E entende-se que eles já existiam quando a Terra foi criada. Quando a Terra foi criada, tá certo? Vamos lá. Avançando, tá, irmãs? Qualquer dúvida, você pode assistir a aula de sábado, fazer pergunta, entrar na aula de sábado, que é em tempo real, só para fazer perguntas, e ali nós vamos tentar sanar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá.
A natureza dos anjos. Bom, os anjos, eles são seres espirituais. Hebreus 1,14, né, fala que eles são espíritos ministradores. E em Salmo 104, verso 4, diz que faz dos seus anjos espíritos. Então, eles são seres espirituais, tá certo? Eles não possuem corpo físico, mas eles podem assumir forma humana quando há necessidade. Eles não possuem corpo físico. Porém, entretanto, eles podem, em algumas situações específicas, tomar forma humana, tá? Em algumas situações específicas. E aconteceu isso lá em Gênesis 18, né? Do versículo 1 ao versículo 8, e tem outras referências também que falam sobre isso. Bom, os anjos, ainda dentro da natureza dos anjos, eles são seres pessoais. Eles são seres pessoais por quê? Porque eles possuem intelecto, eles possuem emoções e os anjos possuem vontade. Isso mesmo. Intelecto, a gente vê lá em Daniel 10, né? E o versículo 14. Vamos ler? Vamos ler, mas fica mais fácil, né? Daniel. 10 e versículo 14. Diz assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Daniel estava orando e pedindo resposta para o Senhor, e diante da visão que ele tinha tido diante de Deus, e aí o anjo veio ao encontro dele e falou: eu vim aqui te fazer entender. Ou seja, eles são seres inteligentes, eles são seres que falam, eles são seres de intelecto, certo? Eles também possuem emoções? Possuem. Lucas, capítulo 15, versículo 10, Jesus mostra, né, ele se alegrando pela salvação de um pecador. Então, quando um pecador se arrepende, os anjos se alegram. Olha que coisa linda. Então, eles possuem emoções, certo? Eles possuem vontades? Também possuem. Isaías, capítulo 14, do 12 ao 14, capítulo 14, versículo 12 ao 14, fala sobre a queda, né? A queda do anjo, e mostra também ali a sua escolha. Muitos de nós, teólogos pentecostais, acreditamos que essa passagem se refere exatamente ali à queda de Satanás, tá? Então, foi uma vontade dele que ele teve ali, a insatisfação, ele se deixou dominar e criou ali, né, toda uma situação para querer se rebelar contra o Criador. Então, isso faz parte do quê? Da vontade. Então, eles possuem intelecto, emoções e vontade, tá? E eu vou deixar bem claro aqui, não são só os anjos que hoje estão ao lado de Deus. Hoje, quando a gente estuda a outra parte, né, demonologia, por exemplo, a gente observa isso com muita propriedade, que os anjos caídos também, eles têm intelecto, eles têm emoções e eles têm vontades, tá certo? Vamos lá. Bom, os anjos, né, eles são santos e imortais. Os anjos que estão ao lado de Deus são santos, porque aqueles que se rebelaram, você já sabe no que ele se transformou, né? Os anjos, eles são santos, Deus criou eles santos e imortais. Embora não são eternos, mas eles são imortais, eles não morrem, certo? Bom, em Marcos, capítulo 8, versículo 38, fala dos santos anjos, né? E em Lucas, no capítulo 20, versículo 35 e 36, vamos ler? Lucas, capítulo 20. Olha lá. Lucas, capítulo 20, versículo 35 ao 36. Olha o que diz. Lucas 20, 35 ao 36. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar nem ser dado em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, eles estão no mundo espiritual, então eles não morrem, tá certo? Bom, não se casam e não se reproduzem. No céu não tem essa de anjo, não. É só anjos. Eles são seres assexuados. Eles não se casam e não se reproduzem. Conforme diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, tá? Vamos lá. Vamos avançar, irmãs.
Espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Semana que vem nós vamos estudar umas coisas bem profundas, assim, não vou falar que é pesada, mas são coisas profundas e bem espirituais. Falaremos de batalha espiritual, falaremos muito dos anjos caídos, irmãs, então estejam bem atentas a essas aulas, tá bom? Bom, a classificação da angelológica nas escrituras, tá? A teologia pentecostal, baseada especialmente, né, como a palavra de Deus, entende-se que há organização e hierarquia dos anjos. Então, quando a gente fala de classificação dos anjos, a gente vai falar de hierarquia, né, e organização. Será que no céu, entre os anjos, existe hierarquia? Será que existe aí uma organização entre eles? Sim, e foi o próprio Deus quem organizou isso, tá? Existem algumas classes de anjos, tá certo? Assim como na igreja, irmãs, existe lá o pastor, o evangelista, o presbítero, a classe de diáconos, de membros. Então, cada um no seu lugar. No céu também não é diferente. Deus é ordeiro. E existem as classificações dos anjos e a Bíblia. Como que eu sei disso? Eu fui lá no céu para saber, para perguntar para Deus. Deus revelou isso para nós através das Escrituras Sagradas. Está bem claro para a gente e eu quero compartilhar com você. Tá bom? Então vamos lá. Tem os anjos comuns, né? Que eles são enviados para servir os crentes, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14, são os anjos comuns. E aí tem os outros anjos, né, que são, aí, além dos anjos comuns, vai vir alguns anjos. Algumas outras classes de anjos, por exemplo, arcanjo. É interessante o que eu vou falar aqui. Arcanjo, apenas Miguel, o anjo Miguel, ele é chamado de arcanjo. Lá em Judas, né, versículo 9, Judas capítulo 1, versículo 9, é o único anjo conhecido como arcanjo na Bíblia, certo, irmãs? O único anjo conhecido como arcanjo. Tem gente que vai falar que Gabriel é arcanjo, que tem o arcanjo Rafael, mas na Bíblia tá muito claro para nós, vamos ficar com a Bíblia, tá? Que Miguel é o único anjo chamado ali de arcanjo. É Judas capítulo 1, versículo 9. Por que eu coloquei só Judas 9? Porque só tem um capítulo, e é o versículo 9, tá bom? Bom, e ele está associado também a batalhas espirituais, e temos base bíblica para isso. Daniel, capítulo 10, versículo 13, Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. É muito interessante falar algo aqui para as irmãs, mas existe uma ordem. O céu, eu acredito que o céu ele é muito ordeiro. Deus ele é ordeiro, e acredito que há uma ordem muito linda no céu. No entanto, tem essa base bíblica de Daniel 10, quando Daniel estava orando, né, buscando a Deus ali, pedindo resposta, e a resposta naquele momento não vinha, mas ele continuou orando, orando, e quando o anjo mensageiro chegou até ele para falar com ele, o anjo falou o quê para ele? Olha, Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicaste o teu coração a orar, a humilhar perante o seu Deus, eu vim por causa das suas palavras. Aí ele explica, ele fala assim, olha, para vocês entenderem, tá, irmãs? Estou parafraseando aqui, só para vocês compreenderem. Olha, o Daniel, eu não vim antes, ele explica, isso está lá em Daniel 10, porque o príncipe da Pérsia me impediu. Mas ele cita ali o anjo que guerreou, Miguel, né? Que guerreou ali contra esse príncipe da Pérsia, né? Então, entende-se, né, que no céu, se um é mensageiro. Se o outro é o guerreiro que vai guerrear, é ele que vai guerrear. Um não faz o papel do outro. Vocês estão entendendo, irmãs? Eles não terceirizam o trabalho. Eles fazem conforme a ordenança de Deus. Cada um na sua função. Você pode parar para imaginar como que o céu é? Um dia nós estaremos lá, junto com o nosso Deus. Já parou para pensar? Por isso que nós temos que... vou fazer um adendo aqui, né? Por isso que nós temos que pensar, né? Deus não gosta da bagunça. Não foi Deus que criou a bagunça. E o máximo que a gente puder fazer para ser organizada, né? É muito bom. Porque no céu existe organização. Tá certo, minhas irmãs? Vamos lá. Então, esse é o arcanjo Miguel. Aí vem os querubins. Quem são os querubins? São guardiões da glória e da presença de Deus, conforme Gênesis 3, 24, conforme Êxodo 25, do versículo 18 ao 22, conforme Ezequiel, capítulo 10. E esses querubins, eles simbolizam a santidade e a justiça divina.
Interessante o que eu vou falar para vocês aqui agora, porque quando Ezequiel fala dos querubins, ele expressa como que ele vê aqueles anjos, né? A gente tem às vezes uma imaginação de como que como que são os anjos, né? E eu acho interessante quando Ezequiel fala dos querubins, que ele vê 3 cabeças, uma de leão, né? E ele vê várias semelhanças, assim, bem, né? Depois vocês lêem na palavra lá, irmãs, está lá em Ezequiel 10, a gente pode ver isso também, interessante. E a Bíblia deixa claro, assim, algumas coisas para nós. Tem muitas coisas que a gente não sabe, mas muitas coisas o Senhor também revelou para nós. E está lá na Bíblia, tá bom? Esses são os querubins. E aí tem outra classe de anjos, que são serafins. Esses serafins, eles são falados, encontrados em Isaías 6. Alguns vai dizer que os serafins são feitos de fogo, né? São de fogo. Bom, em Isaías vê eles e fala deles como sendo adoradores, anjos que não cessam de adorar a Deus, que estão diante do trono, e eles enfatizam o tempo todo que Deus é santo, 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 e eles não se cansam, e um fala para o outro santo, e é santo, e é santo, e nesse exato momento que eu estou dando aula, aqui no Cronos, no Cairóis de Deus, eles estão santo, 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 glorificando a Deus. Não é lindo, irmãs, da gente pensar, né? Pensar como o nosso Deus é grande e tudo que ele faz é bom e perfeito. Não é maravilhoso? Bom, aí a gente encontra também ali principados e potestades. Bom, esses principados e potestades são ordem espiritual com influência em esferas territoriais e governamentais. Vamos ler Colossenses 1,16, o que diz? Olha lá, Colossenses 1. Vou ler primeiro Efésios. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Olha o que diz. Olha o que diz. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa é uma outra classificação de anjos, dos anjos caídos, tá? E em Colossenses 1, também, aqui, ó, 1:16, olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó, irmãs, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tá certo? É uma outra classificação. As potestades, né? E os principados, que são os anjos que caíram e se rebelaram contra Deus, tá? Aí, irmãs, avançando um pouquinho mais no nosso estudo, o que a gente observa? A gente observa aí e vê as funções dos anjos. As funções dos anjos, tá? E aí temos referências. Não vai dar tempo de ler todas, mas você, minuciosamente, para esse vídeo um pouquinho, eu vou falando, você dá pausa, lê o versículo, depois volta, depois lê, vai fazendo esse exercício. É uma questão de memorização também, fixação e aprendizagem. É só uma dica, tá bom? Mas vamos lá. Os anjos, quais são as funções dele? Eles adoram a Deus, eles ministram aos salvos, eles executam juízo, né? Eles guerreiam contra as forças malignas, eles protegem os servos de Deus, eles podem transmitir mensagens e eles estarão presentes na volta de Cristo, né? E na perspectiva pentecostal, reconhece a atuação angelical atualmente, né? Nós, que somos pentecostais, nós acreditamos na atuação angelical na atualidade. Mas, ao mesmo tempo, nós alertamos que anjo não recebe a adoração. Anjos não recebem adoração. Eles não foram feitos para serem adorados, tá? Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, ao nosso Deus. Tudo bem, minhas irmãs? Eu espero que vocês estejam aí gostando da nossa aula, tá bom? Muito bem. Continuando aqui a nossa aula, então nós falamos que os anjos eles não recebem adoração. De fato, eles não foram criados para serem adorados.
Muito pelo contrário, eles estão ali para adorar a Deus, para servir a Deus, tá certo? Bom, qual é o perigo da idolatria ou misticismo angelical? E aí, a gente é pentecostal, né, irmãos? Irmãs. E eu me lembro que às vezes eu ia em umas vigílias, isso lá na minha adolescência, né? E eu via muitas pessoas cantando, né? Alguns corinhos do anjo. O anjo tá passando, segura o anjo. O anjo tá passando com a bandeja na mão, né? Eu tô vendo um varão com uma bandeja na mão. Ô, glória! E assim ia, né? E algumas pessoas adoravam anjos e aquela coisa toda. Mas Deus não se agrada. Por quê? E eles também não recebem adoração. Quando, eu não sei se foi João que abaixa para fazer reverência ao anjo, o anjo fala, levanta porque eu sou o seu conservo, né? Então eles não recebem adoração, tá certo? E o que acontece? Vamos lá, irmãos, irmãs. Há um perigo, né, da idolatria ou do misticismo angelical. E Paulo, ele adverte, lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Ou seja, é errado. Né? Culto aos anjos, não deve acontecer culto aos anjos. Né? Esse tipo de movimentos são movimentos místicos de invocação de anjos, que não tem base bíblica. Anjos, eles vêm e eles atuam por uma ordem de Deus, por uma ordem divina, e não por um comando humano. Né? Aí eu falei, eu determinei, e o anjo tem que vir, tem que fazer o que eu estou falando. Não é assim que funciona. Tá certo? Vamos lá. Outro ponto aqui importante. A queda de alguns anjos. A Bíblia ensina que parte dos anjos caiu, conforme lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, conforme Judas, capítulo 1 e versículo 6. A liderança da rebelião, dessa rebelião, foi Lúcifer, né? O querubim, ele era um querubim ungido, conforme Ezequiel 28, 14 e Isaías 14. Bom, quem são os demônios? Demônios são anjos caídos. Demônios são anjos caídos. São seres que rejeitaram a santidade e eles escolheram a rebelião. Porque é importante eu falar também que os anjos, quando Deus criou os anjos, Deus criou eles com livre-arbítrio. Deus não criou eles robotizados, né, para adoração e para servi-lo. Não. Deus criou eles com, como nós falamos aqui lá no início, são seres que possuem, né, personalidade, que possuem vontade, que possuem emoções, tá? E isso precisa ficar muito claro para nós, tá certo? Bom, aí aconteceu essa rebelião, né? E Satanás e os seus anjos ali caíram e se tornaram demônios. Vamos lá. Ele não era Satanás, né? Mas ele quis, se rebelou e se transformou, né? Nesse ser caído. E vamos lá. Então os demônios, né, esses anjos, essa terça parte aí que caiu com aquele anjo que era o querubim ungido, eles se tornaram demônios, né? São seres que rejeitaram a santidade e escolheram a rebelião. Por isso, irmãs, que a rebelião é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque rebelião nunca foi e nunca será de Deus. Jamais, tá? Se alguém estiver fazendo alguma rebelião e te convidar, saia fora, porque rebelião não é de Deus, e nunca foi e nunca será. E vamos lá. Esses demônios, que são os anjos caídos, eles atuam contra a palavra, eles atuam contra o povo de Deus, e eles atuam contra o plano da salvação, certo? Por isso que a igreja pentecostal, nós que somos pentecostais, destacamos e falamos acerca de batalha espiritual como sendo algo real. Não é algo supérfluo, né? Não é algo inventado da nossa cabeça. De fato, é algo real. Então, para nós refletir, os anjos servem, mas o Espírito Santo guia, certo? Os anjos guardam o povo de Deus em batalha espiritual. A igreja vive pela fé na palavra e não por experiências angelicais. Por mais que nós cremos que eles existem,
E é lindo a gente ver essa parte espiritual, entender um pouco desse mundo espiritual. Mas a gente entende, né, que a nossa fé não está baseada neles, está baseada na palavra de Deus. Eu, irmãs, rapidamente aqui, com 14 anos, eu tive uma experiência maravilhosíssima, com 14 anos de idade, quando Deus me chamou mesmo para essa obra da palavra. Eu tenho 41 anos agora, mas com 14 anos eu fui chamada. E eu acho lindo que a experiência que eu tive com Deus assim foi maravilhosa. Foi a primeira vez e a última, né? Não a última, a única, mas eu creio que ainda vou ouvir outras vezes, com certeza. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus de forma audível, né? Forma uma coisa mais linda que eu não consigo explicar para as irmãs aqui em vídeo, em palavras. E foi a primeira vez também que eu vi um anjo. Eu vi um anjo, né? Eu pude ter essa experiência, só que a minha fé não está baseada nisso. A minha fé está baseada na palavra. Eu tive essa experiência com Deus, mas a minha fé está baseada na palavra, centrada na palavra de Deus. Tá certo? Então você pode ter algumas experiências com Deus. Deus pode até te mostrar anjos, né? Entre outras coisas também, porque assim como eu tive experiências de ver um anjo, de ter experiência assim, no momento da chamada de Deus na minha vida, ao mesmo tempo, passados-se alguns anos, eu tive uma experiência muito difícil, uma batalha muito grande espiritual, que eu me enxerguei também o outro lado. E foi difícil. Então, mas a nossa fé não está baseada nisso, a nossa fé está baseada na palavra. Essas experiências o Senhor nos dá para a gente, né, crescer mais e mais na caminhada. Mas a nossa base, a nossa regra de fé e sempre será a palavra de Deus, tá? Bom, observe com atenção. Os anjos são servos e guerreiros de Deus, atuantes na história da redenção e no cuidado da igreja. Então eles adoram, servem, protegem, executam juízo, tá certo? Mas a glória e a adoração pertencem exclusivamente ao Senhor, tá bom? Bom, tem várias referências bíblicas que eu deixei aqui para vocês, minhas amadas, olha, bastante, ó, para vocês lerem aí, tá bom? A origem da criação dos anjos, ó, que foram criados por Deus, eles existem antes da criação, a natureza dos anjos, ó, tudo que eu já falei, quando algumas vezes que eles podem assumir forma humana, tem um monte de referência que eu deixei para vocês aqui, para vocês lerem depois, tá, minhas irmãs? Olha, vamos lá, vamos avançar aqui. Bom, é isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, ó. A queda de alguns anjos, demônios são anjos caídos, né? E também guerra espiritual, interferências de anjos caídos. Bom, lá em 2 Pedro, capítulo 2 e 4, fala sobre isso. Judas, capítulo 1, que é um capítulo só, versículo 6, fala sobre isso. Isaías 14, Ezequiel 28. Sobre guerras espirituais, Efésios, capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 4, Mateus capítulo de número 13, tá certo? São várias referências que vai falar claramente para nós sobre essas atuações e essas guerras espirituais, tá certo? Bom, falei sobre isso. Semana que vem, irmãs, eu quero falar sobre um ser chamado Satanás. Nós vamos falar, mas nós vamos entrar nessa parte da matéria, né? Uma parte assim, para algumas talvez achem um pouco pesada, mas é necessário, porque a gente está falando dentro dessa matéria angelologia, a gente precisa falar dos anjos, né? E também dos anjos caídos, tá certo? Para finalizar esse nosso encontro, essa nossa aula de hoje, eu vou ler essa parte aqui do livro de Manhã Pirma que fala sobre os servos de Deus. Bom, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores e enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Há uma pergunta, uma interrogação. Bom, e tem a resposta, né? Hebreus, capítulo 1, versículo 14, fala que sim, que eles são anjos ministradores, né? Que foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, se tratando da igreja, dos servos de Deus, os anjos são enviados para sustentar. Mateus capítulo 4, versículo 11, veja, quando Jesus estava na tentação, naquele período de tentação, quando ele
passa esse período de tentação, os anjos vêm e os servem. Olha lá, Lucas capítulo 22, versículo 43, 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Os anjos também estão ali a serviço dos servos de Deus, a mim, a você, a nós como igreja, para também nos preservar, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 7, conforme Gênesis capítulo 24, versículo 7, conforme Êxodo capítulo 23, versículo 20, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Eles também estão ali para fazer o quê? Com os servos de Deus. Estão ao nosso serviço para quê? Para também resgatar, conforme Gênesis capítulo 48, versículo 16, conforme Números capítulo 20, versículo 16, conforme Daniel capítulo 6, versículo 22, conforme Mateus capítulo 26 e versículo 53. Os anjos também intercedem pela igreja, né? Conforme Zacarias capítulo 1, versículo 12, conforme Apocalipse capítulo 8, versículo 3, versículo 4, então eles estão ali para interceder. Gente, mas de forma nenhuma no lugar de Cristo, no lugar do Espírito Santo. Entenda bem o que é essa intercessão, tá bom? Vamos lá. Os anjos também estão ali a serviço da igreja para ministrar aos justos depois da morte, conforme Lucas capítulo 16 e o versículo 22, tá certo? Bom, após você ler estes versículos, minha irmã que vai assistir essa aula, ou meu irmão, que talvez também em algum momento vai assistir essa aula, em Mateus 18 e 10, alguns formularam a doutrina de anjos protetores, a qual ensina que cada crente tem um anjo especial. Algumas pessoas aí, né, alguns estudiosos, pegaram lá Mateus capítulo 18, versículo 10, e fizeram então a doutrina de anjos protetores, né, que ensina que cada crente tem um anjo especial, designado para guardá-lo e protegê-lo durante a sua vida. E essas pessoas que fizeram essa doutrina afirmam que as palavras em Atos capítulo 12, versículo 15, implicam que os cristãos primitivos entenderam dessa maneira as palavras do Senhor, tá certo? Mas vamos deixar claro aqui algumas coisas, né? Não podemos ser dogmáticos sobre este assunto. Entretanto, é certo que as promessas de ajuda por parte dos anjos são suficientemente numerosas e claras para fornecer uma fonte de ânimo a todos os cristãos. Por exemplo, quando, lá em Atos, né, o anjo foi lá e foi soltar Pedro, né? Pedro estava preso, lá em Atos capítulo de número 12, né? É isso mesmo? Deixa eu ler aqui para mim não falar o que não está na Bíblia, né? Ou que tá, se estiver fora daqui da referência. Mas em Atos capítulo 12, olha lá, isso mesmo. A igreja estava orando por Pedro e o anjo foi até a prisão e falou, Pedro, né, segue-me. E aí quando o anjo chega ali, lá na casa, a menina Rod atende e o pessoal fala, é o anjo de Pedro, né? Eles pensavam se tratava o anjo de Pedro. Tem gente que pega essas questões para levantar algumas doutrinas, dizer que cada crente tem um anjo ao seu favor, enfim. O que nós sabemos, irmãs, é que os anjos, eles são espíritos ministradores que estão atuando a favor da igreja, a favor de você, a favor de mim, a favor de nós, para proteger, para guardar, né? Para preservar-nos, para resgatar. Então, eles estão a nosso favor, né? Mas não estou aqui dizendo que nós temos um anjo da guarda. Não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que crê, mas assim, eu não entendo isso conforme o que eu leio na palavra. Eu entendo que os anjos estão ao nosso favor. Porque a Bíblia deixa claro, né, em Hebreus, né, que eles estão ali para servir, Hebreus 1,14. Eles estão ali como espíritos ministradores enviados de Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Mas eu não posso bater o martelo e falar, irmã, você tem um anjo da guarda. Irmã, você tem um anjo da guarda. Não, eu sei que quem nos guarda é o Senhor, mas o Senhor enviou seus anjos para também nos guardar, para também nos livrar, tá certo? Porém, não vou bater o martelo aqui e dizer, você tem um anjo da guarda. Isso não, tá? Mas que nós temos ao nosso favor anjos ministradores, sim. Temos base bíblica? Temos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Amém, minhas irmãs? Por hoje é só. Que Deus abençoe sua vida. Semana que vem, você tem um encontro marcado aqui comigo novamente. E aí,
Na semana que vem, minhas irmãs, o que acontece? Nós vamos entrar um pouquinho mais profundo nessas questões aí, bem mais espirituais, concernente à matéria de angelologia, tá bom? Se você tiver alguma dúvida e quiser entrar na aula, amanhã a partir das 8 da manhã, o link estará no grupo para que você também participe, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Deus abençoe.